isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Já com Fernando, ora ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, Aleluia, Jesus. Oh, glória. Sim, Deus. Aleluia. Que vai fazer essa série. Isso, Meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, Pai. Jesus. Usa ele uma vez. Aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai. Sim, Pai. Oh, glória. Em nome do Senhor. Amém. Senta não, cara de profeta, voz de profeta, pergunta como é que está a sua oração. Pergunta para ele, está chegando no céu? Pergunta Como é que para está o que irmão. oração? Está chegando no céu, irmãos? Estão os vossos assentos, vamos dar uma olhadinha nesse vosso. Está chegando a sua oração no céu, É a irmão? oração, é a oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Diácono Gilmar. As irmãs oraram muito tempo para ter um obreiro, né? No sítio de oração. Eu fiquei sabendo que o senhor tem bastante. Olha para essa caixa aqui, tá vendo? Está com o microfone e tudo. Essa aqui, ó. Quando acabou o culto, o senhor vai vir aqui, vai ver onde que ela está ligada. Tem um botão aqui atrás que liga ela. Só no 127, no 110, o senhor experimenta ela e ensina as irmãs. Se elas queimarem ela, o senhor vai me dar uma outra nova. Amém? Porque elas já queimaram ela uma vez. Por isso que o pastor está falando, sabe? Você dá uma olhada depois, você auxilia aí, tá? Aí eu vou fazer uma chave para vocês, no segundo gabinete e tal. Porque quando acabar, ela coloca bem no gabinete, do jeito que ela está, com o microfone ali e tal. Porque esse cabo é diferente desse daqui. Aquele ali é um P10. Esse aqui é um outro de caixa que eu também não sei como que chama. Tá bom? Nós compramos hoje para vocês usarem no seu coração. Tem a Jennifer, tem a irmã Ana que fala muito baixinho. Está vindo bastante gente. Aí o senhor tem desse trem. Então, meus amados, quantos têm orado aqui? Amém? Todo crente ora? Amém? Deus tem respondido a sua oração? Ou às vezes tem uma verdade. Tem, Gilberto? Deus tem respondido a sua oração para você casar? Amém? Aí você não pode, viu? Vamos ajudar o Gilberto a orar para ele casar. Fabianinha, tem pedido isso, Fabianinha? Amém. Vai em nome de Jesus. Tem muitos crentes. E por que o Senhor me deu essa palavra? Tem muito crente que chega perto do pastor e fala, pastor, eu oro, parece que Deus não me ouve, pastor. Pastor, eu oro, e não tenho a resposta da minha oração, pastor. Já ouviu alguém dizer isso? Vocês já ouviram alguém falar isso? Isso não é interessante? Aí a Bíblia não diz que tudo que pedistes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis? Então por que o pastor ouve isso? Então, alguém já deve ter ouvido, mas eu já orei, parece que Deus... Aí o Senhor colocou essa palavra simples, objetiva, rápida, 5 para as 9 eu vou dar a bênção, pode ficar tranquilo, então até antes, sobre isso, sobre coisas que impedem a nossa oração de ser ouvida, coisas, e aí nós vamos descobrir, se você já disse isso alguma vez, mas eu orei, e o Senhor não me respondeu. Eu entendo que Deus tem 3 respostas. Ele pode dizer sim, Deus pode dizer espera, e não também, Sueli. É resposta de Deus. É ou não é? Não é resposta de Deus. Amém, Bobel? Deus pode dizer não para nós. Pastor, Ele sabe o que é melhor, meu irmão. Fica tranquilo. Mas que tem coisas que impede a nossa oração de ser respondida, isso tem. Amém? Vamos ver o primeiro? Primeiro motivo que a nossa oração não é respondida: pecado, iniquidade. Abra a Bíblia, por favor. O versículo seguinte, Isaías 1,16.
Coloca o 16, é só o da frente, só pulou para frente aí. Já está na tela. Vamos ler juntos? 1,16. Vamos ler 1, 2, 3 e já. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. o pecado, escutem, cria um bloqueio entre o crente e Deus. O pecado bloqueia nós para Deus. O pecado bloqueia eu e você do Senhor nos ouvir. Então ele bloqueia do Senhor nos responder. Se temos pecado, nós vamos clamar e ele não vai nos ouvir. Pastor, esse versículo é fraco. Então tá bom. Quem achou primeiro ou o telão? Isaías 59, versículo 2. Não tenha dúvida, irmãos, que tem bloqueio se nós tivermos o pecado. Se você estiver em pecado, eu vou explicar daqui a pouquinho a oração do Pai Nosso. Como ela inicia, 59, 2. Vamos ler juntos? Mas, um minuto. O que é iniquidade? O que é iniquidade? Responde, igreja, o que é iniquidade? Agora, olha o que o pecado faz. Fazem separação entre vós. Quer que explique melhor, irmãos? Então, um dos motivos que Deus não respondeu a tua oração pode ser que ela tenha sido feita e você não lembrou de pedir perdão ao Senhor. Então, o pecado, ele bloqueia-nos quando nós oramos ao Senhor. Então, ele causa um bloqueio, tá certo? E não deixa as nossas orações, ele cria um bloqueio entre nós e Deus. Ele não deixa as nossas orações, o Senhor nos atender, tá certo? As nossas orações, amados, elas sempre devem iniciar pedindo perdão ao Senhor, antes mesmo de você exaltar aquele que te fez. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, perdoa os meus pecados. Aí você inicia, ó Criador do universo, ou do jeito que você quiser. Por que eu disse isso? Que aí eu começo a exaltar ao Senhor. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer na oração é confessar os nossos pecados. Alguém fez isso na Bíblia? Salmos 51, versículo 7. Leia, por favor. Salmos 51, versículo 7. Olha quem era este homem. Um homem segundo o coração de Deus. Mas olha para vocês uma coisa. Versículo 7. Está na tela? 1, 2, 3. Purifica-me. Ficarei puro. Lava-me. E ficarei mais pronto que a neve. Pecava, adúltero, mas era rápido em se arrepender. Era rápido em pedir perdão. E olha para o pastor. Deus ouvia Davi, irmão, sim ou não? Toda hora. Toda hora. Purifica-me. Lava-me. Perdoa-me. Então, amados, antes de nós começarmos a exaltar o nome do Senhor Jesus na oração, inicia pedindo perdão. E a gente peca, irmãos. A gente peca. Se eu, como pastor, rapaz, a gente peca no olhar, a gente peca no andar, indo com nossos pés aonde deveria ir, a gente peca com as nossas mãos, tocando aonde não é para tocar, a gente peca em pensamento, pensando o que não se deve pensar. É verdade ou não é, meu irmão? Você não é santo, não, crente. Toda oração deve iniciar: perdoa-me, porque eu não sou digno nem de estar falando com o Senhor. Aleluia. Então, o primeiro motivo, irmãos, um empecilho de Deus te dar a resposta: pecado. Dobrou o joelho para orar, primeira coisa, confessa o teu pecado. Agora, isso é difícil. Isso é difícil. Nós somos ruim de confessar pecado. E a gente peca. Quando a gente vai pedir um treino do Senhor, quando a gente vai pedir um negócio do Senhor, a gente pede e vai no detalhe: Senhor,
eu queria um terno, aí Senhor, que ele fosse corte italiano, sabe, Senhor? Aí ele é bonito, porque ele é mais chique e tal. É assim ou não é? Aí quando a gente vai agradecer, Senhor, muito obrigado por tudo, sem vergonha. Olha, vê se pode, irmão. Sem vergonha, cara de pau. Deus deve ficar com olho de peroba para passar na nossa cara, irmão. Na hora de pedir, a gente vai na cor, quantos botões, o corte. Na hora de agradecer, usa a palavra tudo. Vê se não é verdade. Então, na hora de confessar o pecado, vai no detalhe. Tenha vergonha não. Por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Senhor, eu fiz isso, eu toquei naquilo que não deveria. Senhor, eu fui naquele lugar que não deveria. Fala, rasga o verbo para Deus. Entra no detalhe. Você vai ver o que vai acontecer depois. O que vai acontecer depois? Aleluia. Davi pede: perdoa meus pecados, eu serei mais alto do que a neve. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Olhe no altar, irmãos. Aleluia. Com a vida santa e irrepreensível. Confessa o pecado e você vai mudar o patamar da tua vida espiritual. Mas nós queremos chegar na presença do Senhor de qualquer maneira. Então, o pecado é uma coisa que pode impedir das nossas orações serem ouvidas. Amém? Vamos para ver mais um. Você quer ver uma outra coisa? Ih, rapaz, vai apertar. Você quer ver? Quem não perdoa, a ausência de perdão. Santo de Israel. Vamos ler um pedacinho da oração do Pai Nosso? Amém. Vamos, abre aí, por favor. Mateus capítulo 6, se não me falha a memória, é o versículo 12. Coloca para nós aí. Vamos ver. O versículo 12. 6:12. Ah lá. Pai Nosso. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos, fala a verdade. A gente quer perdão, mas será que estamos liberando perdão? Olha para você ver como é que fica estreito. Mas querido, por que não me perdoa? Que rancor no coração, que negócio, já passou tanto tempo. Mas você também, seu cara de pau, você não está liberando perdão. Lembra daquele servo que tinha uma dívida? Agora me fugiu a passagem, eu não vou lembrar. Aí ele foi no Senhor dele, o Senhor lhe perdoou. Mas tinha menorzinho do que ele que devia a ele. Ele foi lá e sufocou o irmão, o rapaz. Alguém acha essa passagem? Então, irmãos, a falta de perdão atrapalha o Senhor ouvir as nossas orações. A oração do Pai Nosso, ela é um grande exemplo de que quando nós não perdoamos as pessoas, nós também ficamos em débito com Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Será que nós temos perdoado? Será que nós temos liberado perdão, irmãos? Deixa eu contar uma história. A história não, vocês conhecem uma passagem bíblica. Lembra de Estevão sendo apedrejado? Lembra de Estevão? Você lembra? A história de Estevão, naquele momento do apedrejamento, é muito parecida com a de Jesus. É ou não é? Estão tacando pedra nele, quase desmaiando, vão matar Estevão, ele vai ser morto a pedrada. É melhor ler, né? Atos capítulo 7, versículo 60. É melhor ver na Bíblia, que aí fica mais fácil a história. Amém? Aí ele levanta a voz e contra os seus assassinos, ele diz: perdoa-lhes, Pai. Vamos ver se é verdade. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. E pondo-se de joelhos, vem, irmãos. Clamou com grande voz: Senhor, não imputes este pecado. E tendo dito isso, Adormeceu, morreu. Amém? Mas escuta, ele faz uma declaração antes disso aí: eis que eu estou vendo os céus abertos e o Senhor sentado à
enxerga o céu aberto? Porque Deus sabia que Ele estava liberando perdão para os seus assassinos. Nós só vamos ter de Deus quando nós perdoamos, irmãos. Pensa com o pastor. Pensa, irmã Helena. Deus só vai nos perdoar se nós estivermos perdoando alguém. Isso é bíblico, irmãos. É bíblico. Eu já falei isso para a Silene, mas eu vou contar de novo. Acho que eu já contei aqui também. Um dia eu estava brigado com a Silene. Eu estava brigado com a Silene. Isso aqui é bíblico, olha só. Aí eu fui orar, né? Quando eu dobrei o joelho para orar, irmão, diante de Deus, Espírito Santo você, seu sem vergonha, vai lá e pede perdão. Você está querendo conversar comigo, mas você não está bem com ela. Aí eu comecei assim a negociar. Mas ela não está errada, ela não está errada. Eu comecei a negociar com o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo falou pela segunda vez: vai lá e pede perdão. Irmão, eu já tinha orado uns 20 minutos, não tinha acontecido nada. Nada, não estou com vontade de levantar do meu joelho, sabe? Já ouvi desse jeito. Alguma coisa está errada, Fernando. Aí eu tornei e falei: não, mas ela que está errada dessa vez, não é eu. Por isso que eu estou orando para botar os três no lugar. Aí eu levantei, ficou o cachorrinho no quarto. Tá bom, perdoe. Aí tá vendo? Reconheceu o erro. O Jesus. Irmãos, pedi perdão e voltei pro sofá. A hora que eu dobrei o meu joelho, nem botei o joelho direito no chão. Na hora que eu ameacei dobrar o joelho, já comecei a falar em mistério com o Senhor. Olha que glória. Aí o Espírito Santo: agora sim, agora você está certo. Vamos embora. Impressionante, irmãos. Impressionante. Eu achando que eu estava certo, entendeu? E às vezes a gente está certo, ela está errada, ela está certa, eu estou errado. Casal é assim mesmo, não existe alma gêmea de casal perfeito. E tem que se perdoar toda hora. Mas olha como que a vida do pastor é diferente. Mas tem muita história aqui qualquer. Então, irmãos, para nossas orações serem atendidas, libera perdão, perdoa. Eu sou muito duro nessa parte, mas Grijó, que eu digo, tem mais. Nós somos muito ruins, a gente não sabe perdoar. Presta atenção se não é assim a história. Às vezes eu tenho uma aprender com o pastor Raimundo, aí tá para lá, para cá, e nós vamos pedir perdão, né? Perdão, pastor Raimundo, aí o pastor Raimundo perdoa também, pastor Jorge. Não, tá tudo certo, larga para lá, deixa para lá. Só que o nosso deixa para lá, a gente acha que é perdão, hein? A gente até abraça, olha que lindo, pai. Óleo de peroba na sua cara. Olha, aí a gente até se abraça. Só que o nosso larga para lá, Sérgio, ele é muito pertinho. Porque qualquer coisa que eu fizer com ele fizer comigo, não, você já fez isso comigo uma vez. Vê se perdoa, irmãos. Perdoa não, irmão. Quem perdoa não lembra. Quem perdoa não joga na cara. Quem perdoa não joga na cara, irmãos. Então por isso que eu falo, nós somos muito ruins para perdoar, irmãos. É difícil demais liberar perdão. Arrancar perdão de alguém. É isso, não é? Não está tudo certo. Já ultrapassei isso. Mas se acontecer de novo, a primeira coisa que eu falo: já fez isso comigo uma vez. Perdoa onde? Só se for no inferno. Irmãos. Então eu quero te lembrar: a falta de perdão vai te atrapalhar ser liberado o perdão para você. Eu estava falando de casal, né? Falando de mim e da Silene. Abre aí 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu estava querendo lembrar o versículo, mas me veio na mente aqui, ainda bem. Mateus 18, 23 da... Vê bem alto. Vê bem alto. Só Aquela passagem. Amém. 1 de Pedro 3, 7. 3, 7. Eu acho que é. Quer ver? Olha o que acontece no casal. 3, 7. Está na tela. 1, 2, 3 e já. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas
com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não seja. Não, olha o que diz aqui, para que Não seja. se o casal não estiver bem, não adianta dobrar o joelho. É bíblico, não é? Tá vendo? Então o Espírito Santo estava certo de me cobrar naquele momento. Olha como que a falta de perdão é impressionante, irmãos. Se o casal não estiver bem, Deus pode te negar a responder a sua oração. É bíblico. Para que não seja impedido as vossas orações. Perdoar. Então, meu irmão, aprenda aí. Vai para o joelho. A esposa, está tudo certo aí? Amém, queridos? A falta de perdão impede das nossas orações serem respondidas. Eu contei uma experiência e o versículo me vem na mente. A falta de perdão entre o casal, de uma pessoa para outra, entre irmãos. Quer ver? Vai vir me pedir perdão, olha só. Esse cara de pau, irmãos. Você pode estar certo. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Tem uns que faz até questão. Viu? Falei que ela ia vir me pedir perdão. Para com isso. Você também não é santarrão, não. Então, amados, isso é um impedimento para as suas orações não serem respondidas. Está vendo? Agora o HD começa a tirar. Quantas orações, hein? Por falta de perdão, o Senhor não te respondeu. Já imaginou? Para um minutinho, reflita para você ver esse negócio. Está vendo? Então coloca a tua vida no altar de oração. E quando você colocar no altar de oração, a primeira coisa, confessa o teu pecado. Depois peça perdão e diga para o Senhor, me ensina a liberar perdão também. Me ensina, me dá um coração amolecido. Senão, querido, se dobrar joelho não, vai dobrar joelho e volta. Amém, queridos? Está ruim do lado de vocês? Não, tranquilo. É um estudo que nós estamos devagarzinho, só conscientizando. E graças a Deus que você veio hoje, você está aprendendo. A partir de hoje vai orar diferente, vai lembrar. E a oração é muito interessante, nós nunca falamos sobre isso aqui não, porque às vezes a pessoa aceita Jesus e a gente pensa que ele já sabe orar. Sabe não, compete a nós, a igreja, ensinar. Em nome de Jesus, terça-feira que vem tiver Bíblia, eu vou trazer os elementos que compõem uma oração. Pode marcar que eu vou jogar no grupinho lá. Os elementos que compõem. Como é que eu oro, pastor? Como deve ser a minha oração? Os elementos que compõem a oração. Como é que eu começo uma oração? O que eu vou dizer na minha oração? Tem muito crente que não sabe. Tem crente que já dobra o joelho pedindo, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha vida. Não, está errado. E compete aqui no altar ensinar. Amém, queridos? Amém. Você quer ver um outro impedimento das nossas orações? Orações só de lábios. Isso é bíblico, pastor? Vamos dar uma olhadinha. Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8. A oração, quando ela é feita só pelos lábios. Olha só você ver uma coisa. Isso aqui é muito interessante. 15, 8 está na tela. 1, 2, 3 e já. Este povo Se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe. Não, vamos ler de novo. Vamos ler e vamos prestar atenção. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, oração, é ou não é? E me honra com os seus lábios. Até grita, Senhor! Oh! Tem uns que fazem uma oração, irmãos, magnânimo, Pai das luzes. Vê se não é isso que está dizendo ali. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e até me honra com os seus lábios. Mas o coração dele está assim. A igreja deve estar impressionada com o meu vocabulário, hein?
O coração está longe dela, está longe de Deus. Isso é um impedimento para não ter as orações respondidas. Oração apenas de lábios, mas o coração está muito longe de Deus. O coração está longe daquela oração, irmãos. Isso acontece. Isso acontece. Consagrado ao ministério pastoral, novinho, 25 anos para 26. Primeira reunião de ministério. Meu pastor na época, José Martins Filho, fala assim: meu filho, faz uma oração e depois ministra 10 minutos de palavra aos obreiros. Mais de 300 obreiros. Eu falei, pronto, agora lascou. E eu comecei a buscar palavra difícil. Vou falar para obreiro, né? De advogado, 99. Eu falei, pronto, agora lascou. A oração mais chechelenta que eu já fiz na minha vida. Senhor, os teus santos fiéis aqui estão. Para de bobeira, irmãos. Larga a mão disso. Seja simples. Seja simples. O Deus que vai ser momentâneo, Ele é um Deus simples. Se você começar a procurar a palavra difícil, o dia que eu ver alguém orando difícil aqui, essa oração aí não passou nem do gesso. Nem do gesso da igreja vai passar. Oração é coisa simples, é falar com Deus. Senhor, não sou digno, mas estou na tua presença. É verdade ou não é? Oração simples, irmãos. Oração feita apenas com os lábios. Isto não agrada ao Senhor. Isto não agrada ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Quem achou aí para nós? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Está na tela. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei. Olha que versículo lindo, irmãos. Eu posso sim falar palavras difíceis, mas o meu entendimento está voltado para o Senhor. E a minha inteligência está submissa ao Espírito Santo de Deus. Tem gente que canta, irmãos. Canta. Você vê que ele está cantando de lábios para fora. Você vê que ele não está cantando. Ele está adorando a ele mesmo. A ele mesmo. Agora, quando você vê alguém com as mãozinhas para cima, olhos fechados, aí a lágrima está correndo, aí está cantando com entendimento. Olha lá, cantarei, mas também cantarei com entendimento. Ele está sentindo a presença de Deus. Quando você dobra o joelho, você começa a orar. Pode até falar a palavra difícil, mas o teu espírito está submisso ao Espírito de Deus. 10, 15, 20 palavras, você já está falando em mistério com o Senhor, você é batizado no Espírito Santo. Palavras da boca para fora é impedimento para o Senhor te ouvir. Se eu orar só com os lábios e não orar com a minha mente, com o meu espírito, é uma oração infrutífera. Infrutífera. Lá no versículo antes, corpo, alma e espírito. No momento da oração, tudo deve estar submisso a Ele. Amém, queridos? Falei, falou alguma coisa, irmã Bernadette? Pastor, eu já passei algumas situações com algumas pessoas cristãs e que a pessoa, que Deus te deu perdão, que aquela pessoa se arrependeu e vai ser orando que perdoa. Isso é um impedimento. Isso é um impedimento para a oração não chegar até você. Escuta, irmãos. Quando você libera o perdão, o primeiro a ser beneficiado é quem? É você próprio. Amém? É você próprio. Pastor, como é que eu sei que o Senhor me perdoa? Deixa eu comentar com vocês o que é o pecado então. Vou encerrar já. Se eu tiver que parar aqui 5 para 9, eu dou a mente. Pode ficar tranquilo. O que é o pecado? Pode ficar tranquilo que essa zoeirinha que está trocando a porta da salinha das crianças, está trocando a porta do banheiro do pastor, que estava tudo cheio de cartucho, tá, meus irmãos? Isso é
plainaria elétrica. Aí o Sérgio e o Francisco vão trocando para nós, que horário que a gente tem, horário diferente, né? A gente trabalha à noite, é assim mesmo, amém? Não vai atrapalhar não, deixa eles trabalhar, hein? Vocês podem ir lá para ajudar, você e irmã Siné. Mas vamos lá, irmãos, o que é pecado? Pastor, como é que eu sei que eu cometi um pecado? Preste atenção, irmãos. Os espirituais, a sua consciência te acusa. Ninguém viu, mas a consciência diz assim: isso não é certo, isso é errado. Já aconteceu com alguém aqui? Já ou não já? Então o que é pecado, pastor? É aquilo que a minha consciência me acusa. Ninguém viu, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou pastor e eu pratiquei um ato, mas a minha consciência está assim: isso não é o certo. Pode dobrar o joelho e pode pedir perdão. Agora, e o perdão, pastor? O perdão é o contrário. A consciência está acusando, não está? Você dobra o joelho, confessa o pecado, de preferência sozinho. Quando você levanta, você tira um saco de cimento do ombro. Você começa a andar e parece que está flutuando, glória. Agora sim, a consciência não te acusa mais, o inimigo não joga na sua cara. É sinal que Deus ouviu a tua oração e perdoou o seu pecado. Amém, irmãos? A gente pergunta o que é pecado. Aí fica aquele jargão, aquele conceito padrão. Pecado é errar o alvo. É assim ou não é? Nós temos que falar mais simples, irmão. O que é pecado? É aquilo que a minha consciência me acusa. E o Espírito Santo é infalível. No livro de Atos diz que Ele vos fará lembrar de tudo. E se é pecado, Ele fica ali, ó, isso não é correto. É o Espírito Santo que habita em nós. Pode dobrar o joelho e pedir perdão. É verdade ou não é? E qual é a certeza que eu tenho? Quando você levanta, já respirou aquela respiro profundo assim, ó, fez a volta no pulmão. Quando a consciência pesada, ele não faz a volta no pulmão. Mas quando você levanta o joelho e pedir perdão, o negócio faz até 2 voltas de uma vez. Oh, glória a Deus, você fica leve diante do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmã Bernadette? Então, o primeiro a ser beneficiado no perdão é você próprio. É você próprio. Amém, amados? Vamos terminar. Caso de Jó e os seus companheiros. Um outro empecilho para a sua oração não ser respondida: duvidar que a oração funciona. Eu relutei para falar isso hoje, mas o Espírito Santo não deixou eu fazer meu esboço assim sem colocar isso. E tem muito crente duvidando que a oração funciona. Olha aqui para o pastor: a oração funciona, irmãos. Tenha certeza disso. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Não duvide que a oração funciona. Eu quero que você faça a prova com o Senhor. Fala um negócio com Deus, só você e Ele que sabe. E depois você fala: Senhor, agora usa alguém. Aí para mim, Senhor, eu quero que use só para mim sozinho. Na igreja não, que eu tenho vergonha. Conta para Deus aquele negócio e pede o Senhor para revelar. Usa alguém agora para falar sobre isso comigo. Ele vai usar jumento, ele vai usar um cachorro, ele vai usar uma pessoa, e você vai ver como a oração é real, como ela funciona. Amém? Então não podemos duvidar. Se você duvida que a oração não funciona, para de orar. Você está perdendo o seu tempo. Você não vai ser respondido. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Essa, porém, não é em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Quem duvida do poder da oração, duvida do próprio Deus, porque a fonte da oração é o Senhor Deus. Amém, querido? Jesus orava, filho de Deus, ele orava, toda hora ele orava no monte, ele orava na praia, ele orava na sinagoga, aonde ele estava, ele orava.
Jesus orava, irmãos, é porque a oração funciona. A oração é a chave da vitória. Eu converso com um amigo, e a maneira de eu conversar é aqui, ó. O pastor Raimundo, o senhor está bem e tal. Qual é a maneira de nós conversarmos com Deus? Oração. Lembra da irmã Olga, irmã Celina? Uma Olga desse tamanho, uns 140 quilos, desse tamanho assim, Niterói. Aí a gente ia para a consagração, ela dirigindo o ciclo de oração. Irmã Olga é igual o presbítero Márcio. O presbítero Márcio, o dia que não vem na oração da madrugada, Jesus de Nazaré. Ele ora nas alturas e não deixa ninguém dormir. E a gente entra na dele e vamos gritando igual ele, uma bênção. Irmã Olga, ciclo de oração, 9 às 11. De 9 às 10, oração. Irmã Olga orava meia hora. Ninguém mais conseguia orar. Você acompanhava a oração da irmã Olga. E depois de meia hora, de 9h30 até 10, você não ouvia mais a voz da irmã Olga. Um dia aqui me intrigou. Fui lá para a irmã Olga. Escuta, a senhora cansa? Quer que eu bote um copinho d'água para a senhora? Você está falando de que, minha? Assim mesmo. Porque eu era o pastor dos jovens já. Está falando de que, minha? É porque a senhora ora de 9 até 9h30 na altura. Depois você não ora mais até 10 horas. Você não sabe, rapaz. De 9 a 9h30 eu estou falando com ele. De 9h30 às 10 ele está falando comigo. Senhor da glória, tomei a maior aula de teologia para cá fora. A oração funciona, irmãos. Aleluia. Aí eu aprendi. Essa daí eu vou botando no bolso. Vou para o monte sozinho. Aí o coração me fala assim. Que educação da irmã. Amém, queridos? Ela cria no poder da oração. A oração funciona. Quem tem certeza disso? E para nós orar, não vai dar tempo de falar os 9 itens. Falta de perseverança. Você tem que perseverar. O Senhor não respondeu? Você fez tudo correto? Continua. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Eu vou terminar, pode ficar tranquilo. Romanos 12:12. Não desiste. Não desiste. Pastor, fiz tudo certo, mas o Senhor não respondeu. Não, ele respondeu sim. Ele só falou, ainda não é o momento, espera um pouquinho. Aleluia. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Alegrai-vos Na esperança, sede. paciente na tribulação. Agora, olha a última frase. Não respondeu dessa vez? Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu vou continuar orando. Amém, queridos? Persevera. Persevera. Não desiste. Não desiste. Pastor, como é que eu sei que Deus atendeu? Ou que Deus mandou esperar? Ou que Deus falou não? Você deve estar querendo fazer essa pergunta para mim. É verdade ou não é? Eu tenho certeza. Pergunta para Ele. Pede Ele para te falar. Eu estou cansado de fazer isso. Eu estou cansado de fazer isso. Meu carro está despencado, está velhinho. Vou vender isso aí por qualquer preço. Não, sério. Eu usei isso aí demais. Mas escabelei. Peguei ele sério, está com um retrovisor quebrado, não acha de jeito para comprar. Se acha só no original. O original é 2.400. Tá? Se me der 20 mil, assim, aí em julho eu falei isso. Aí dobrei o joelho e falei, Senhor, eu quero um carro tal. Aí aquilo ficou me incomodando. Eu vou entrar numa dívida que não há necessidade. E aquilo ficou batendo na minha cabeça. Eu voltei para o joelho, falei, Senhor, não é agora? Não é agora? Viajei nele para Juiz de Fora, cheguei em Juiz de Fora, meu cunhado desviado, irmão da Sirene. Troca agora não, rapaz, deixa mais para frente um pouco. Eu descansei, estou com trem até hoje, meu irmão. Falei, Senhor, a hora que for a hora, só me mostra o carro que eu quero. Eu vou lá buscar ele na agência direitinho. Aí eu entrego esse trem para lá, o tanto que ele me der tá bom. Eu estou esperando. Aí esse dia vamos ver. O Marcos, vai! Ele calma. Eu dobrei o joelho e falei, Senhor, vou lá. Se o carro tocar no meu coração e for o que eu quero, eu troco. Se não for, cheguei lá, não tinha nada a ver com o que eu quero. Aí o Espírito Santo falou assim, quebrou a cara, não te mandei vir.
Aí voltei, o carro está aí. Na hora que o senhor quiser, eu vou trocar ele. E é muito bom. Por quê, pastor? Porque eu sei que o senhor mandou esperar. Aleluia. Não é o momento. O senhor mandou esperar. Que vai chegar o momento, eu sei. Mas o senhor mandou esperar. Aí tinha orado para trocar, né? Eu falei para você no início do ano, né? Olha para vocês verem que interessante. Virou o ano, o Micael falou assim: pai, quero fazer o mestrado, só vai pagar para mim, porque tem que pagar meu material. Eu falei: quanto que é, Micael? Pai, 28 mil. Eles dividem 2 mil por mês. Eu falei: tá bom, papai vai pagar seu material. Material para fazer o mestrado. Passou no Oeste, mas o material você que dá. Estética do sorriso. Essas coroas, já viu esse dente branquinho, jogador? Você é uma capinha e coloca. Meu filho está fazendo isso. Estética do sorriso, preencher e tal, né? Implante. Eu falei: mas é tão caro assim? É, pai. Eu falei: tá bom, meu filho, eu vou pagar. Se eu tivesse trocado o carro, não tem jeito comigo. E agora o patamar dobra o salário com o mestrado. Aí já avisei para ele: a partir de janeiro, Micael, beijinho, dá seu jeito que não tem mais o papai. Mas eu vou para o joelho de novo para saber se é o momento. Amém? Amém. Persevera. Não desista. Está em dúvida? Pergunta para Deus: Senhor, a resposta é não. O Senhor mandou me esperar. Se Ele te conceder, você sabe. E é muito comum, você vai falar, a gente subir aqui e só falar: irmãos, eu orei, para trocar o carro. O Senhor mandou no lugar que tinha o carro que eu queria, facilitou para mim, deu tudo certo. Mas eu nunca contei para vocês. Eu pedi ao Senhor que eu queria trocar o carro. Ele mandou esperar. Eu contei, sabe isso aqui? Não contei, estou contando hoje. É muito comum a gente subir e só contar quando a resposta de Deus é sim. Quando a resposta é não, ou espera, você não vem contar, seu cara de pau. É verdade ou não é? Fala, minha filha, fica de pé em nome de Jesus. Pode falar. Não. Você está na sua igreja, eu sou o teu pastor, fica à vontade, não se tem vergonha não. Não. Assim, que a oração, a gente tem que orar e também correr atrás, né? Vamos interpretar a palavra? Vamos? Orar, ação. Não é orar e Orar é agir, orar é penitência e ação é agir. Amém? Amém. Orar é penitência no grego e ação. O restante é agir. A própria palavra português mesmo, se nem levar ela. Olha lá. Ora. Penitência é você dobrar o seu joelho e falar com Deus, se não é uma penitência, sim ou não? E o restante é ação. Pronto. Ora é agir. Eu vou trocar o carro, vou, mas eu já estou junto ali umas moedas de 50 centavos, junto a outra de 1. Entendeu? E vamos embora. E o carro é caro, mas vai dar em nome de Jesus. Amém, meu filho? Não deixa de agir, não. Fica prostrado dentro de casa, não. Está desempregado, o senhor abre a porta para mim, mas fica lá prostrado no sofá. O empresário fala: ô Joel, você quer trabalhar? Pera aí, meu irmão, toma vergonha nessa cara, vai correr atrás, vai agir. Olha lá a última palavra. Amém? Quantos entenderam esse estudo nessa noite? Amém. Aleluia. Como está a sua oração? Você tem dado ouvido à voz de Deus? Como está a nossa oração? Como é que nós estamos fazendo? Eu vou melhorar. Você está obtendo a resposta? Se eu tiver a oportunidade hoje, esse ano de 2023, você tem uma bênção para contar. Resposta de oração. Pastor, e talvez eu pedi ao Senhor, eu orei assim. Pastor, eu orei pelo meu filho e aconteceu isso. Você está obtendo a resposta da sua oração? Guarda a resposta para você. Mas que você está saindo aqui hoje sabendo, você está. Feche os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração. Presbítero Nilson está aí? Pega o microfone. Ora ao Senhor. Agora todo mundo vai ficar com medo de orar. Ora simples, irmãos. Simples. Que Ele te atende. Feche os teus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor, Deus do Pai, nós
Santo, Pai querido, estamos, Pai, na tua presença, Pai, essa palavra, Pai, nos fortaleceu nessa noite, Pai querido. Senhor, Deus Santo, nos ajude dentro, Pai amado, para que nós possamos orar, Pai, que nosso clamor venha chegar ao teu agora, Pai, que nossos pedidos, Pai, sejam ouvidos por ti, Pai querido. Deus, esteja, Pai, que Deus ouvidos atenta, Pai amado, aos clamores, Senhor, que ainda, Pai, não receber, nós que venham ter a paciência de receber a bênção a qual o Senhor tem prometido aos seus, meu Santo. Cremos em Ti, ó Pai, louvamos a Ti, ó Pai, te glorificamos, porque Tu és o Deus, ó Pai, que está abençoando, Deus que não falha, Pai querido. Senhor, nós temos Suas mãos, Pai, glória a Deus, Pai querido, a paciência para receber a bênção que vem de Ti. Obrigado a direção, obrigado pela palavra, Deus, nos abençoa, nos guarda, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja e junto nós digamos amém. Olha o relógio. Deus os abençoe. Bom retorno aos vossos lares.